E aí, afortunado e afortunada, tava pensando aqui, cara, e eu acho que todo investidor iniciante já teve essa dúvida, que é a diferença entre os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma mega aula sobre os investimentos de renda fixa e mais para frente eu posto uma mega aula também apenas sobre os investimentos de renda variável. E deixa eu te pedir uma coisa antes da gente começar esse vídeo. Já deixa o seu dedão like, porque antes eu ia fazer, quando eu comecei a fazer o roteiro, eu ia fazer um vídeo sobre a diferença entre os investimentos de renda fixa e os investimentos de renda variável. Mas eu fui escrevendo o roteiro só de renda fixa ficou tão grande que eu falei, não, eu vou dividir esse conteúdo em duas partes, porque os afortunados merecem conteúdo de qualidade, conteúdo aprofundado, coisa que quase ninguém fala. Então, chega de enrolação, deixa o seu dedão like e vamos pro vídeo. Os investimentos de renda fixa são aqueles investimentos onde você vai emprestar o seu dinheiro e receber uns juros por isso. Então, esses são os investimentos mais previsíveis. Você já tem uma noção do quanto que você vai receber de volta, de quanto que o seu dinheiro vai render. Então, por isso que eles são os investimentos menos arriscados. É como se uma pessoa fosse lá no banco pegar um empréstimo e o banco vai emprestar o dinheiro para essa pessoa. Só que em troca essa pessoa vai ter que pagar o dinheiro de volta lá na frente, mais uns juros. Então nesse caso é basicamente isso. Só que em vez de você estar no lugar de quem está emprestando, você estará no lugar do banco, emprestando o dinheiro e cobrando juros. Beleza, eu entendi, Cauã, mas para quem que eu vou emprestar o meu dinheiro? Aí depende de qual tipo de renda fixa você está investindo o seu dinheiro. Porque tem os investimentos de renda fixa pública e os investimentos de renda fixa privada. Através dos investimentos de renda fixa pública, você estará emprestando o seu dinheiro para o nosso querido governo. Já através dos investimentos de renda fixa privada, você pode estar emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira, uma securitizadora ou até mesmo para uma empresa listada na Bolsa de Valores, como por exemplo, Ambev, Oi, Magalu e várias outras empresas. E relaxa, pode ficar despreocupado porque eu vou falar aprofundadamente de cada investimento e depois falar onde você pode estar encontrando esses investimentos. Mas uma coisa muito importante que a gente precisa saber desses investimentos são sobre os juros, os tipos de rendimento, que pode ser tanto juros pré-fixado, juros pós-fixado e rendimento juros híbridos. O investimento de juros pré-fixado é quando eu sei exatamente o quanto que o meu dinheiro vai render. Então, já está lá no título, rendimento pré-fixado, por exemplo, 12% ao ano. Então, se eu investir R$1.000 em um título desse e o rendimento de 12% ao ano e o vencimento desse título é para daqui a um ano, após esse período eu vou sacar R$1.120. Então, eu já sei exatamente o quanto que o meu dinheiro vai render se eu levar até o vencimento. Isso que é o investimento pré-fixado. A taxa já é determinada antes de você investir nesse título. Já os títulos pós-fixado, o meu rendimento é atrelado a um indexador, que pode ser tanto a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, tanto o CDI, que serve para os investimentos de renda fixa privada, quanto o IPCA, que é a nossa inflação. Então, um título pós-fixado atrelado à taxa Selic, ele vai render exatamente o que a taxa Selic estiver naquele momento. Então, por exemplo, atualmente a taxa Selic está 13,75% ao ano. Então, eu sei que o meu investimento em um investimento pós-fixado que rende a taxa Selic vai render 13,75% ao ano. Se daqui 2 meses tiver uma reunião no Copom e ele subir a taxa Selic para 14% ao ano, mudou pouco, daí vamos por 15% ao ano, o meu investimento vai passar a render mais. Então, se daqui 2 meses a taxa Selic cair para 10%, esse meu rendimento vai ficar menor, mas ele não vai parar de render, porque essa taxa é anual e aí divide essa taxa anual pelo número de dias úteis no ano e aí esse meu rendimento é diário. Então, se a taxa Selic subir para 15, o meu rendimento diário vai aumentar. Se a taxa Selic cair para 10, o meu rendimento diário
vai diminuir, mas mesmo assim ele vai continuar rendendo. Já o híbrido é quando ele tem uma taxa pós-fixada atrelado a algum indexador e uma taxa pré-fixada, onde eu já determino o quanto que esse meu investimento vai render. Então, por exemplo, taxa Selic mais 5%. Então hoje, taxa Selic está 13,75, mais 5%, esse meu rendimento vai para 18,75. Então vai ter esse rendimento pré-fixado de 5%, indeterminado do que aconteça, mais essa oscilação do rendimento pós-fixado. Entendendo tudo isso, agora vamos ver quais são os investimentos de renda fixa pública e os investimentos de renda fixa privada. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu dedão aí no like. Eu falei que o conteúdo ia ser pedrada, então já deixa seu dedão aí no like para o YouTube recomendar para mais e mais desafortunados perdidos por aí. E se você ainda não é inscrito no canal, já clique no botão de inscrever, ativa o sininho para o YouTube sempre te recomendar quando o afortunado aqui postar mais vídeos assim como esse que vai te ajudar a investir melhor o seu dinheiro. Como eu já disse, os investimentos de renda fixa pública, você vai emprestar o seu dinheiro para o governo e receber uns juros de volta. E a gente consegue fazer isso através dos títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que um programa que o nosso governo criou em parceria com a B3, que é a nossa Bolsa Brasileira, com o objetivo de levar mais facilmente o acesso a esses investimentos públicos e a gente podendo investir através do nosso próprio celular com menos de R$30. Então isso que são o Tesouro Direto. E aí dentro do Tesouro Direto, aí vem os títulos públicos, que são o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro IPCA+, e os tesouros com juros semestrais. Então o Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do país, porque a gente está emprestando dinheiro para o governo e esse nosso rendimento é pós-fixado. Ele é atrelado à taxa de juros. Então, como eu já falei antes, o quanto que a taxa de juros estiver no momento, esse nosso investimento vai estar rendendo para a gente. Então, ele é um ótimo investimento para a gente poder estar fazendo a nossa reserva de emergência e a nossa reserva de oportunidade. Pois além de tudo isso que eu já te falei, além de todas essas vantagens, ele também tem liquidez diária. Todos os títulos do governo, tá? Todos os títulos do Tesouro Direto funcionam dessa maneira. Se você pedir o resgate do seu investimento até 1h da tarde nos dias úteis, o seu dinheiro vai cair na sua conta da corretora a partir das 13 horas do mesmo dia, na parte da tarde. Se você pedir o resgate a partir de 1h, esse seu investimento, esse seu dinheiro, vai cair no próximo dia útil. Então, a única desvantagem desses títulos do Tesouro Direto é que no final de semana a gente não tem como sacar o nosso dinheiro. Ele vai cair só no próximo dia útil, que no caso é na segunda-feira. O próximo título é o Tesouro Pré-fixado. Como você é um afortunado, você já sabe. Esse é um título que tem a rentabilidade pré-fixada. Você já sabe exatamente o quanto que o seu dinheiro vai render. Só que a gente deve tomar cuidado com esse título, porque se caso a gente sacar o nosso dinheiro antes do vencimento, a gente pode sacar menos do que a gente investiu por causa da marcação a mercado. Mas isso aí é conteúdo para outro vídeo. Se você quer saber mais sobre marcação a mercado, fala aqui nos comentários que eu penso se eu gravo um vídeo ou não. Se pedir muito, eu gravo um vídeo para vocês. O próximo agora é o Tesouro IPCA+. O que significa esse maisinho? É porque esse é um título híbrido. Ele tem um rendimento pós-fixado atrelado à nossa inflação, ao IPCA, que é o principal índice que mede a inflação, e ele também tem um rendimento pré-fixado. E aí, por isso que tem esse maisinho. Então é IPCA mais uma taxa pré-fixada, perfeito? Outra coisa, a gente também deve tomar cuidado com ele, justamente por causa dessa taxa pré-fixada. Ele também sofre com a marcação a mercado. E por último, a gente tem os títulos com juros semestrais. Esses juros semestrais é basicamente, ao invés de você sacar o seu rendimento no final do período, no vencimento, a cada 6 meses você vai receber o seu rendimento de volta. Então esse título pode ser tanto pré-fixado quanto híbrido. Eu não vejo vantagem porque ele acaba com os juros compostos. O que é os juros compostos?
é juros rendendo sobre juros. Os juros rendem sobre o seu dinheiro inicial e também sobre os próprios rendimentos. Se você tem o pagamento a cada 6 meses, ele vai parar de render sobre os rendimentos e vai voltar a render apenas sobre o valor inicial. Então eu não vejo vantagem nesse título de juros semestrais. Agora vamos para os investimentos de renda fixa privada. O primeiro investimento e mais conhecido é o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Ele é muito parecido com os títulos do Tesouro Direto. Então tem rendimento pós-fixado, pré-fixado e híbrido. A única coisa que vai mudar desses títulos do Tesouro Direto para o CDB é que ao invés de você estar emprestando seu dinheiro para o governo, você estará emprestando seu dinheiro para um banco, qualquer banco, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, C6 Bank, Nubank, qualquer banco. E vale lembrar também que os títulos de renda fixa privada, que eu já falei um pouquinho antes, mas talvez você não prestou atenção, é que eles são atrelados ao CDI e não à taxa Selic. O CDI não muda quase nada da taxa Selic, só muda o jeito de falar mesmo. Ele rende 10 pontos percentuais abaixo da taxa Selic. Então, hoje a taxa Selic está 13,75. O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, ele está rendendo 13,65% ao ano. Então, é só essa diferenciação aí, tá? Então, se você for investir em um CDB, não vai estar lá assim 100% da taxa Selic. Não, vai estar 100% do CDI, mas como você é um afortunado, você sabe que o rendimento ali é o mesmo, não muda quase nada. E outra coisa muito importante dos investimentos de renda fixa privada é que alguns têm a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Ele é um fundo que promete que se o banco não te pagar, esse fundo vai te pagar, esse FGC vai te pagar. E você pode proteger até R$1 milhão por CPF, por pessoa. Só que tem um peguinha, porque você pode ter no máximo R$250 mil protegidos pelo FGC por corretora, por instituição. Então você pode ter, por exemplo, 250 mil na Rico protegido, 250 mil no Banco do Brasil protegido, 250 mil na Clear, 250 mil no C6 Bank. Então esses 1 milhão está protegido pelo FGC. Mas calma que não são todos os títulos, o CDB é protegido pelo FGC. E sobre a liquidez dos CDBs, tem vários tipos de liquidez, tá? Tem liquidez imediata, onde você saca o seu dinheiro ali a qualquer momento. Esses são bons para a gente fazer reserva de emergência e reserva de oportunidade. E também tem com a liquidez só no vencimento. Então você só vai sacar o seu dinheiro de volta no vencimento. Segundo investimento da renda fixa privada, LCIs e LCAs, que significa letras de crédito do setor imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Elas são como CDBs, são quase idênticas, só muda um detalhe. Então elas têm rendimento pós-fixado, pré-fixado e híbrido. Elas também são protegidas pelo FGC e você também está emprestando seu dinheiro para um banco. A única coisa que muda é que elas não têm imposto de renda. Você não precisa pagar imposto de renda sobre o seu lucro. O CDB precisa. As LCIs e LCAs não precisa porque elas são de setores incentivados pelo governo. Então, o governo incentiva a construção do setor imobiliário. Então, ele isenta de imposto de renda esses investimentos. A mesma coisa o agronegócio. Então, por isso que não tem cobrança de imposto de renda sobre o seu lucro. E essa cobrança é da seguinte forma, tá? Até 6 meses você sacando o seu dinheiro, você paga 22,5% de imposto de renda sobre o seu lucro. De 6 meses a 1 ano, você paga 20% de imposto sobre o seu lucro, tá? Não precisa se preocupar porque já é debitado automaticamente. Então, quando você saca, já vem um rendimento líquido. Ele já puxa esse imposto de renda diretamente ali na fonte. Não precisa preocupar em ter que pagar esse imposto não, tá? De 1 ano a 2 anos, 17,5% de imposto de renda sobre o lucro. E acima de 2 anos, acima de 720 dias, aí é a alíquota mínima, que é 15% sobre o lucro. Então, a vantagem da LCI e da LCA é que o seu rendimento já é o rendimento líquido, não precisa debitar o imposto de renda. Agora temos também as CRIs e CRAs, que significa Certificado de Recebíveis Imobiliários
e certificados recebíveis do agronegócio. Elas são iguais a LCIs, também são setores incentivados pelo governo. A única coisa que muda é para quem você está emprestando o seu dinheiro. No caso da LCI e LCA é para um banco e da CRI e CRA é para uma securitizadora. E por esse motivo que elas não são seguradas pelo FGC. Então a desvantagem da CRI e CRA é que elas não são protegidas pelo FGC. E para finalizar, a gente tem as debêntures, que nada mais são do que você emprestar o seu dinheiro para uma empresa privada, que eu falei no início. E aí existem vários tipos de leis, debêntures diferentes. Tem vários e vários tipos de debêntures e funcionamento de cada uma. Mas, no geral, o tipo de rendimento das debêntures é da mesma forma que eu falei antes. Pode ser pós-fixada, pré-fixada e híbrido. E outra coisa, elas também não são protegidas pelo FGC. Os únicos que são dos bancos, quando você empresta para o banco, que no caso é o CDB e as LCIs e LCAs. E agora, onde que a gente encontra esses investimentos, né? Todos esses investimentos a gente consegue encontrar através de uma corretora de valores, porque esse é o objetivo dela, é te dar acesso aos investimentos. Pode ser que tenha corretoras que são mais voltadas para renda variável, day trade, mas tem boas corretoras que são mais voltadas para os investimentos de renda fixa. E os CDBs e LCIs e LCAs você encontra facilmente em qualquer banco. Banco Inter, C6 Bank, Banco do Brasil, Itaú. Eu mesmo, recentemente, eu fiz um investimento em um CDB do C6 Bank que rende 102% do CDI. Então ele rende 100% do CDI, mais uma pouquinho ali, mais 2% sobre essa taxa, que não vai dar quase nada, mas ele rende acima do CDI e ele também me dá liquidez diária. Então eu posso sacar o meu dinheiro qualquer dia, desde que seja dia útil. Esses dias eu fui sacar no final de semana, tive que esperar a segunda-feira. Então esse foi o vídeo afortunado e afortunada. Falei nos mínimos detalhes sobre esses investimentos, questão de imposto de renda, liquidez, tipos de rendimento. Cara, foi um aulão de fato. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o dedão no like, se inscreva no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo assim como esse e ser notificado de primeira mão quando eu postar um vídeo. Então, tamo junto!